Então vamos fazer a nossa oração para começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enche os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, instruís os corações dos vossos fiéis, Com o amor do Espírito Santo, para que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então nós começamos na nossa última formação que foi dada no mês de dezembro ainda, a estudar a Humanae Vitae. E antes de entrarmos propriamente na encíclica, eu recordo que nós fizemos uma abordagem introdutória, colocando assim um pouquinho do contexto histórico, daquilo que o mundo vivia, quais eram os anseios, as propostas, todas as tentativas, lembrando que esta encíclica ela trata sobre a regulação da natalidade, então todas as situações que estavam fazendo, diríamos assim, uma pressão social na igreja para se posicionar mais uma vez sobre este tema. Então, alguns países, isso é década ainda de 60, quando alguns países começam, com a alta divulgação da questão dos anticoncepcionais e outras coisas mais. Vem também aí a história da camisinha, teve na década de 60 a revolução sexual. Então todas essas coisas foram fazendo uma pressão na igreja para que ela aderisse, àquilo que estava se propondo, como por exemplo aconteceu na igreja anglicana, que foi com o tempo se abrindo, permitindo. E essa carta encíclica, então, ela foi resultado de um estudo que o Papa Paulo VI pediu que alguns cardeais, um colégio, um grupo, fizesse acerca dessas situações, dessas realidades, para que a igreja, então, mediante este estudo e sondando as situações, pudesse colocar, a sua posição. Eu lembro que eu até mencionei que houve uma grande pressão por parte de alguns bispos, de alguns padres, teólogos, para que ele meio que assinasse como encíclica um relatório que eles entregaram para ele, onde de fato a igreja empurrava o negócio ladeira abaixo. Então, tipo assim, vamos permitir tudo, E houve uma grande pressão para que ele assinasse esse documento. Então, por exemplo, como a gente viu agora, a pressão que houve para o Papa Francisco assinar como definitivo o relatório do Sínodo sobre a Amazônia, aconteceu lá com Paulo VI. Então essas coisas não são só do nosso tempo, são de todos os tempos, Claro, guardadas as devidas proporções, porque aqui se trata de uma matéria muito grave, não é apenas de uma disciplina da igreja, mas é de algo que é revelado por Deus e, portanto, é algo mais grave ainda. Eu recordo até que num dos slides que eu coloquei aqui, relatava que Paulo VI, ele estava ali naquele impasse, naquela situação, até que quando ele decidiu assinar a encíclica, ele passou uma noite de vigília rezando, celebrou logo pela manhã a missa ao Espírito Santo e assinou essa encíclica que teve uma grande repercussão, foi muito criticada por alguns setores da igreja, e alguns até dizem que depois disso o Papa Paulo VI acabou acelerando o seu processo de enfermidade e depois acabou morrendo. O fato é que ele não escreveu mais nenhuma encíclica depois dessa. Antes dessa ele escrevia uma atrás da outra, e essa foi a última. Então, só para a gente compreender, recordar como foi este profetismo de Paulo VI, ao reafirmar
aquilo que a igreja sempre entendeu neste aspecto do matrimônio, especialmente voltado para essa questão da geração dos filhos. E nós então entramos na encíclica na parte mais introdutória, onde fala sobre a questão da transmissão da vida, fala de alguns aspectos novos do problema e da competência do magistério. Depois ele fala então de qual é a competência do magistério, algumas respostas então que o magistério vai tentar dar. Foram então estes pontos, nós fomos até o ponto 6, então foi só realmente a parte introdutória. E o que é interessante, assim, é importante a gente lembrar, antes de entrarmos na segunda parte, é que se a gente for analisar, especialmente nessas coisas que dizem respeito à moral, aos costumes, normalmente pessoas, grupos lançam ideias, propostas, situações, sem pensar nas consequências, e depois jogam a bomba no colo da igreja. Eu vou trazer um outro exemplo, que acontece com a questão dos embriões congelados, Agora a coisa deu uma diminuída, mas houve uma época que era a moda fecundar, o óvulo com o esperma lá em laboratório, congelar aquele embrião, para depois, se um dia a mulher quisesse engravidar e não pudesse, ou outras ideias, e aí se congelaram inúmeros embriões, e depois se falou em descartar, e aí se vê os laboratórios, esses meios, os próprios governos se viram numa situação de moral. Afinal de contas, é um embrião, é uma vida, como é que a gente vai fazer agora? É um assassinato. E aí jogaram para a igreja, e a igreja obviamente deixou claro, é uma vida. Vocês antes, a igreja sempre foi contra estes métodos, justamente pelas consequências que teriam, e agora vocês querem que a igreja se posicione, e é claro, a igreja vai dizer que não, aí vão dizer que a igreja é uma vilã. Então, se propõe o anticoncepcional, se propõe a camisinha, se propõe uma série de coisas, e depois se diz que a igreja é a vilã. Quando a gente fala, por exemplo, dos anticoncepcionais, sempre se fala da igreja como retrógrada em relação a isso, mas os laboratórios sempre esconderam que a imensa maioria dos remédios anticoncepcionais tem graves efeitos colaterais ao organismo da mulher. Então, muitas mulheres que tomam desde cedo, depois, quando querem engravidar, não conseguem, ou às vezes a gravidez acaba tendo uma má formação, dificuldade na gravidez, às vezes, em alguns momentos, até a criança acaba tendo algum tipo de síndrome de má formação, tudo por causa do anticoncepcional. Mas na hora de vender, os laboratórios não falam isso. Então, aí nós vemos como a igreja, ela tem uma grande sabedoria quando ela se depara com algo que toca de maneira profunda a vida do ser humano. A igreja, ela jamais se posiciona assim rapidamente. Ela para, vamos pensar, é claro que ela pede que se deixe aquilo suspenso, nem sim nem não, até que se pense, que se vejam todas as situações, para então tomar uma atitude e a partir dali então colocar um posicionamento. Bom, então feito este resgate, esta reintrodução, para a gente trazer novamente à tona o nosso tema, vamos agora entrar nessa segunda parte, que são os princípios doutrinais. Essa é uma outra parte. Essa parte dos princípios doutrinais, nós vamos estudar hoje a primeira parte dessa segunda parte, porque é muito extensa e demanda assim bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Então, no número 7, nos diz a encíclica: o problema da natalidade, como de resto qualquer outro problema que diga respeito à vida humana, deve ser considerado numa perspectiva que transcenda as vistas parciais, sejam elas de ordem biológica, psicológica, demográfica ou sociológica, à luz da visão integral do homem e da sua vocação, não só natural e terrena, mas também
sobrenatural e eterna. Então aqui a encíclica já chama a atenção para isso que eu estava comentando. A gente não pode tomar uma posição acerca de algo que toque diretamente a vida do ser humano em vistas com apenas um ponto parcial. Ele citou aqui, demográfico, psicológico, sociológico. Por exemplo, demográfico. Um dos argumentos que se falava, que se dava pressão para que se tornasse o mais comum possível o controle da natalidade, ou seja, fazer com que os pais tivessem poucos filhos, era porque diziam, porque a população está crescendo muito, então se a gente não parar de controlar, amanhã depois vai ter mais gente do que o planeta suporta. Então, por causa disso, tem que ter um controle. Não, isso é uma parte, e tem que se analisar isso com honestidade. O interessante, vejamos só, o interessante é que há um dado de um estudo, eu não lembro agora se esse dado foi deste período da encíclica, ou ele é mais atual, que diz que se fosse possível juntar toda a população do mundo, ela caberia numa cidade de um estado americano, eu não lembro qual cidade agora, mas ela caberia numa cidade. Vamos supor que seja no estado, vamos aumentar aqui, vamos ser mais generosos, caberia no estado. Então, quando se fala de números, demografia, tem que ter muito cuidado porque o povo mente demais. O pessoal começa a jogar assim, e não é assim. Tem que ter sim uma ideia real de qual é a população atual, quanto ela está crescendo, quantas pessoas morrem em relação a quantas pessoas nascem. E a prova disso é o que, por exemplo, a Europa vive hoje. Eu nunca estive na Europa, mas já ouvi muitas pessoas falando sobre isso. A população da Europa está ficando totalmente idosa e diminuindo muito. Tanto que alguns países incentivam, por exemplo, Portugal é um dos países que acolhe muito jovens, especialmente, se não me engano, para ter 1 ou 2 filhos, até paga uma certa pensão para a família ter. Você ia falar alguma coisa, não, Clemar? No Brasil, nós estamos nessa mesma situação. O senhor falou Europa. Nós estamos começando. A questão é que eles já estão num estágio bem avançado. O Brasil está começando, inverteu, O Brasil estava crescendo, a população era a maioria jovem e a minoria idosa. A gente começou a descer, Eles já estão lá embaixo. Então a gente vai viver daqui 20, 30 anos aquilo que a Europa já vive, Então a gente vê como, por exemplo, esse dado da curva demográfica não pode ser levado em conta sozinho. Tem que ter outros aspectos, ou biológicos, enfim, sociais, de pobreza, Vai resolver a pobreza limitar o número de pessoas, ou é a má distribuição? Então, entre outras coisas que a gente poderia considerar. Então, por isso repito o que disse: à luz da visão integral do homem e da sua vocação, não só natural e terrena, mas também sobrenatural e eterna. Então é preciso considerar que a vida do ser humano, ela não está encerrada aquilo que nós experimentamos aqui, aquilo que nós vivemos aqui, mas também a vocação eterna dele. Por isso depois a gente vai ver que o documento vai falar sobre uma das raízes centrais do matrimônio, que é a geração de filhos. Então segue. E porque na tentativa de justificar os métodos artificiais de limitação dos nascimentos, houve muito quem fizesse apelo às exigências, tanto do amor conjugal, como de uma paternidade responsável. Convém precisar bem a verdadeira concepção destas duas grandes realidades da vida matrimonial, atendendo-nos principalmente a tudo aquilo que este propósito foi recentemente exposto de forma altamente autorizada pelo Concílio Ecumênico Vaticano II na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Então,
é preciso que a gente olhe para essa situação, sim, né, de uma paternidade responsável, não é, da questão do amor conjugal, que se olhe para isso, mas que se olhe, não é, levando em consideração, em vista, todo o conjunto também da realidade matrimonial. Porque o problema é que, em conjunto com estes pedidos, muitas vezes há uma tentativa, não é, de perverter até mesmo o próprio matrimônio, no sentido de tirar dele aquilo que é sua característica, é sua identidade, é sua substância, esvaziando. E este esvaziamento acaba levando a uma série de outras consequências, não é? Tanto é que, por exemplo, a gente vive um período onde o casamento é praticamente descartável, não é? E não é porque há mais liberdade ou porque as pessoas estão com mais conhecimento dos seus direitos. Na maioria das vezes é porque as pessoas, na verdade, se casam sem ter consciência do que é de fato o matrimônio. Isso é o que a gente vive, na maioria das vezes, quando atende um casal que procura a igreja para se casar. Boa parte não faz ideia do que seja o casamento e do que traz como responsabilidade a vida matrimonial, né? Então agora segue a nossa encíclica no número 8. O amor conjugal exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando se considera na sua fonte suprema, Deus, que é amor. Então o matrimônio fala do amor do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo. Sim, o matrimônio, ele precisa ser falado do amor dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Sim, mas estes dois tipos de amor, ou estes dois modos de viver o amor dentro da família, precisam ter como fonte suprema Deus, que é amor. Então, se deixa de lado Deus, que é amor, como é que vai se viver esta relação? Para ser bem sincero, gente, quando se deixa Deus de lado, o tipo de amor que se vive normalmente é um amor adoecido, é um amor enfermo. Porque por mais que se consiga levar à frente, não se está buscando o objetivo principal, mas muitas vezes está se buscando um amor egoísta, apenas, não é, o saciar das minhas vontades, mesmo que sejam coisas assim, não estou falando de coisas ruins em si, no sentido de uma coisa perversa, ruim, mas, por exemplo, se uma pessoa busca num relacionamento somente a sua felicidade, ali já está adoecido. Por mais que ela seja boa, né, para a esposa, para o esposo, para os filhos, mas se só se busca egoisticamente a sua felicidade, o seu bem-estar, está adoecido, porque está inverso o que é a proposta do amor. E qual é a proposta do amor? É doação. A primeira proposta do amor é a abertura ao outro, é o bem e a felicidade do outro. A felicidade própria é uma consequência. Então por isso já está adoecido, já está pervertido. O matrimônio não é, portanto, fruto do acaso ou produto de forças naturais inconscientes. É uma instituição sapiente do Criador para realizar na humanidade o seu desígnio de amor. E aqui eu não só sublinhei, como grifei, mediante a doação pessoal recíproca que lhes é própria e exclusiva, os esposos tendem para a comunhão dos seus seres, em vista de um aperfeiçoamento mútuo pessoal, para colaborarem com Deus na geração e na educação de novas vidas. Vejamos bem, para a comunhão dos seus seres. Por isso, uma das características essenciais do matrimônio é o bem dos cônjuges,
é o bem um do outro, ou é aquilo que nós costumamos falar, é um estar ali para ajudar o outro a viver a vida em Deus, e então ajudar o outro a ser feliz, e também estar abertos, né? O aperfeiçoamento desta união entre os dois reflete na geração dos filhos, geração e educação dos filhos. Então, na verdade, os filhos são como que os frutos desta árvore que é o matrimônio, que é o casamento. Então, são gerados, criados e educados. Depois, para os batizados, o matrimônio reveste a dignidade de sinal sacramental da graça, enquanto representa a união de Cristo com a igreja. Então, em primeiro lugar, isto é uma instituição sapiente do Criador. Então, quando o Criador nos criou, Ele já criou isso, não é? Dentro da própria natureza humana. Então, a união é algo que está implícito na criação do ser humano. O matrimônio é algo que está implícito. Jesus, quando torna isso matrimônio, Ele eleva, não é? Colocando, então, este acento espiritual de uma maneira mais densa ainda, né? Inclusive nessa comparação da união de Cristo com a igreja. Alguma colocação, alguma pergunta? Não? Quais são então as características do amor conjugal? Nesta luz, aparecem-nos claramente as notas características do amor conjugal, acerca das quais é da máxima importância ter uma ideia exata. É antes de mais um amor plenamente humano, quer dizer, ao mesmo tempo espiritual e sensível. Não é, portanto, um simples ímpeto do instinto ou dos sentidos, mas é também e principalmente ato da vontade livre, destinado a manter-se e a crescer mediante as alegrias e dores da vida cotidiana, de tal modo que os esposos se tornem um só coração e uma só alma e alcancem juntos a sua perfeição humana. Então, essa parte que ele fala é, antes de mais nada, um amor plenamente humano. O que quer dizer plenamente humano? Humano é diferente de animal. Embora nós, seres humanos, sejamos biologicamente falando animais, somos animais racionais, é o que nos difere dos demais animais. Embora nós sejamos animais, o amor conjugal não é movido pelo instinto. O amor conjugal, ele é movido pela razão, ele é espiritual, vem de espírito, de uso da razão. Por isso se fala da capacidade livre de escolher. Por isso, uma das perguntas, não é, que nós fazemos no dia do casamento é: fulano, é de livre e espontânea vontade que você está se casando? Na entrevista para o casamento a gente pergunta: fulano, fulana, você se casa livremente? Porque a pessoa tem que querer aquilo, não é? E é preciso frisar essa questão do espiritual e sensível, porque, claro, envolve a questão do sentimento, mas sentimento não está aliado a instinto. E me perdoem usar essa palavra, é preciso dizer isso, porque muita gente se casa confundindo o amor com instinto. Se casa porque acha ele ou ela bonita, porque vê que ele ou ela pode dar prazer. Isto é instinto, não é amor. E é por isso, tá vendo? Olha a confusão que se gerou. Muita gente casa pensando que é isso. E é por isso que muito casamento não vai à frente, porque o prazer é uma coisa passageira. Prazer é sempre passageiro, é coisa de instantes. A pessoa gosta muito de chocolate, ela vai lá, come uma barra de chocolate, teve aquele prazer, mas acabou de comer, passou. Não é uma coisa constante. Ela não vai estar 10 dias depois
ai, como é bom aquela barra que eu comi e eu estou feliz por causa dela até agora. Passou. Deu aquela, não é aquela produção, né, de prazer, de hormônios do prazer, da endorfina, foi, acabou. Né? Então, o amor é algo humano, né? É algo que está voltado para a questão racional. E é por isso, por exemplo, a gente vê como na verdade uma coisa está intimamente ligada com a outra e como Deus dirige de fato, de maneira muito sábia, aquilo que a igreja ensina. Por exemplo, por que é que a igreja insiste tanto na castidade durante o namoro? Porque se parte logo para a relação sexual, corre o risco de ficar preso no instinto. Se experimenta logo algo, porque assim, aí vamos ser sinceros, embora a criação seja algo de Deus e o próprio ato da reprodução seja algo divino, mas é algo que está muito ligado ao instinto também, não é? Então, vamos tirar a parte, né, aquilo que deve ser o objetivo do ato sexual, que é a geração de filhos, mas porque é aquilo que as pessoas fazem, né? A maioria dos jovens hoje não tem relação pensando nisso, tem relação apenas pensando no prazer que pode ocasionar, torna uma coisa muito animalesca, puro instinto, a busca do prazer, e quando aquilo ali já não serve mais, aí começa a trazer para dentro da relação outras coisas possíveis, não é? Desculpem essa palavra, mas era aí que o povo vem com essa história de para não ser monótono, a gente tem que fazer uma coisa diferente, né? E dentro dessas coisas diferentes cabem tantas coisas, né? Acabam colocando, melhor, ou seja, tantas coisas que tornam, me desculpem falar também, mas às vezes a relação de dois seres humanos muito pior do que a de qualquer outro animal. Porque os animais, ao menos, têm relação com a única finalidade de se reproduzir e não inserem nessa relação nada doentio, como muitas vezes acontece com os homens. É depois um amor total, quer dizer, uma forma muito especial de amizade pessoal, em que os esposos geralmente compartilham todas as coisas, sem reservas indevidas e sem cálculos egoístas. Quem ama verdadeiramente o próprio consorte, não ama somente por aquilo que dele recebe, mas por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio. Olha a força dessa palavra. Quem ama verdadeiramente o próprio consorte, né, o esposo ou a esposa, não ama somente por aquilo que dele recebe. Eu não estou nem falando de questão material. Não ama só porque ele pode dar carinho, pode dar amor, pode dar atenção, coisas que são boas, lícitas, mas por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio. Ou seja, quando a presença dele ou dela na vida do consorte, do esposo, da esposa, torna a vida mais rica, no sentido mais elevado da palavra riqueza. Deu para compreender como, né, é uma dimensão assim, não é complicada. Na verdade, vamos ser sinceros, gente, o matrimônio não é complicado, ele é muito bonito, ele é muito profundo. O problema é que as pessoas, ou por ignorância ou por preguiça, não querem mergulhar e compreender o que é o matrimônio. Porque eu acredito, e aí se é para não dizer, padre, o senhor fala isso porque o senhor é celibatário e não casa, vamos colocar um paralelo com a vocação sacerdotal. Quanto mais se conhece, mais se ama. Quanto mais eu estudo e conheço sobre a vocação sacerdotal, mais eu vejo que eu ainda estou longe daquilo que é. E eu acredito que o matrimônio, quando um casal se debruça e procura conhecer aquilo que é a vocação,
vê ao mesmo tempo o quanto está longe daquilo que o matrimônio verdadeiramente é, mas ao mesmo tempo se sente cada vez mais atraído a chegar nesse objetivo e ver quanto mais rico é esta realidade. E quanto mais rico é, quanto mais bonito é, eu acho que deve dar mais vontade de viver, ao menos no meu lado de padre é isso, dá mais vontade de viver. Eu acredito que o matrimônio, quanto mais se conhece a beleza, é claro que tem os prós e os contras, isso sempre tem, né? Então não adianta listar os negativos, não é, das dificuldades, da luta, porque isso tem em tudo que é lugar, né? Mas aí eu também volto numa coisa que eu insisto muitas vezes: a gente tem que parar com a mania de só olhar pelo lado negativo. O problema é que muitas vezes o sujeito, a sujeita, só olha para as brigas, só olha para o mau humor que um ou outro está de vez em quando, só olha para a cara descabelada do sujeito quando acorda, né? Só olha para as brigas, só olha para as dificuldades, mas deixa de olhar para tudo aquilo de bom e bonito que já viveram e que podem e devem viver. Eu não quero me distanciar daquilo que é o objetivo da encíclica, porque é o controle da natalidade. A gente vai falar sobre família quando a gente estudar Familiares Consórcio, que falam sobre a família, mas para se falar sobre a recepção dos filhos é preciso falar sobre a beleza do matrimônio. Então, até como muitas vezes eu costumo dizer, não é? Eu acho que às vezes muitos casamentos acabam mesmo, né? No sentido de acabar, ou tornam-se pesados porque o casal deixa de viver aquilo que viveu no período de namoro. É claro que o casal não vai ser eternamente dois adolescentes. É óbvio que não, porque virão os filhos, virá a responsabilidade, virá o amadurecimento. Se espera que se venha o amadurecimento com o tempo. Mas, por exemplo, eu acho que uma das principais cascas de banana para o matrimônio é quando o casal deixa de continuar se conquistando. Sim, dona Clemácia. Também a noção que poucos têm que o matrimônio é para servir um ao outro igualmente, esse desequilíbrio também traz aí essa insatisfação. Sim, com certeza, né? Porque é aquilo que eu falava, né? Se a pessoa casa pensando que é só para a pessoa, o sujeito mesmo ser feliz, ela não se coloca a serviço, né? Mas tem que ser mútuo. Não, claro, tem que ser mútuo, não pode ser uma balança desregulada, tem que ser, né? Ela precisa se manter equilibrada. De um modo geral, né? Sociedade, compreensão, entra uma série de questões aqui, não é? Enfim, alguma colocação mais, gente? Quando eu falo dessa questão do se conquistar, eu digo assim por gesto bem simples. Qual é o casal que depois de um tempo de casamento marca de sair jantar? Eu sei, mas tem filho pequeno. Eu digo assim, até depois que os filhos já estão um pouco maiores, se não tem com quem deixar, que dá para deixar sozinho. Qual é o casal que sai para jantar junto? Qual é o casal onde um surpreende o outro com um presente fora de datas? Nada de dia de namorado, data de casamento, aniversário. Do nada, aparece em casa com um doce, com uma flor. Não estou falando só os homens, as mulheres também, com um presente. Dos dois lados. Eu lembro que chega a ser até jocoso eu citar isso aqui, mas eu recordo que eu assisti uma vez um show de um humorista lá da minha terra. Só que é interessante que tem horas que ele para o show, a parte humorística, e ele fala coisas interessantes, ele fala sobre isso. Ele diz assim, ele fala, por ser homem, ele fala mais diretamente para os maridos, né? Você pode levar uma bala, ela pode não comer, ele brinca, ela vai guardar isso na gaveta, vai criar formiga, mas ela vai olhar para aquela bala e vai lembrar que foi você que levou. Então, assim,
eu acho que às vezes se perde essa questão do continuar conquistando. Eu estou dizendo, aqui é padre, nós vamos fazer 43 anos de casado. Ele nunca esqueceu uma data, nenhuma data. Todas as datas, aniversário de casamento, meu aniversário. O único que você não gosta muito de namoro, mas ele nunca esqueceu. Nem que seja um cartão, eu tenho milhares de cartões. É tudo guardado. Então, um detalhe, assim, eu não vou livrar, não é para livrar assim a cabeça de muitos. Eu sei que às vezes, por exemplo, alguns têm uma dificuldade com data. É bom essa questão das datas, é bom. Mas o que eu quero falar é, não só as datas. É importante, é bom, né? É legal isso. Mas não somente as datas, né? Sei lá, eu fico pensando às vezes, por que não um café da manhã? Às vezes. Qualquer coisa, o café da manhã não é aquela alta produção. Café da manhã. Não é? Mas em coisas que manifestam carinho, fazer um jantar com carinho naquele dia, uma coisa mais especial, não é? Não só como casal, mas também como família, não é? Também incluindo os filhos, é claro, não vamos deixar os filhos totalmente de lado, mas a parte romântica também precisa ser vivida pelo casal. Isso faz parte de uma coisa que não é instinto, de uma coisa que é racional, de uma coisa que é espírito, não é? E quando isto se vive, a união se torna mais forte, e aí os desafios do casamento são vividos de maneira melhor, inclusive aqueles que dizem sobre a paternidade responsável, não é? Vamos seguir então, senão a gente vai ficar aqui até, né? É ainda amor fiel e exclusivo até a morte. Assim o concebem efetivamente o esposo e a esposa no dia em que assumem livremente e com plena consciência o compromisso do vínculo matrimonial. Fidelidade que por vezes pode ser difícil, mas que é sempre nobre e meritória. Ninguém o pode negar. O exemplo de tantos esposos através dos séculos demonstra não só que ela é consentânea com a natureza do matrimônio, mas que é dela como de fonte que flui uma felicidade íntima e duradoura. É finalmente amor fecundo, que não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas que está destinado a continuar-se suscitando novas vidas. O matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmos ordenados para a procriação e educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são um dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais. Então, aqui o Papa tenta colocar, em primeiro lugar, a fidelidade é algo que é difícil, mas que não é impossível. E aqui eu volto a insistir é o que eu disse agora há pouco. O problema é que se olha muito para os casos de infidelidade e se deixa de olhar para os bons exemplos de fidelidade. Então a gente tem que concentrar naquilo que é bom. E, claro, a gente não vai viver, né, com uma mentalidade utópica de não existe traição, não existe tentação para a traição. Existe. Mas a gente não pode bater o martelo e dizer que o matrimônio é uma instituição falida no sentido da fidelidade. E como essa fidelidade ela é importante. E depois ele coloca o segundo ponto, então, essa questão dos filhos, não é? Que não é só uma questão de cumprir uma missão, não é? Mas é também um bem para o casamento. Eu falava dessa dimensão, né? De que os filhos são como os frutos de uma árvore. E aí, eu não sei, é um assunto delicado, que às vezes toca a situação de uma outra família, não por aqui, mas às vezes por alguém que está acompanhando. E aí a gente vê, por exemplo, como é sofrido no caso de uma família quando não conseguem ter filhos. Como um casal sofre quando quer ter, como ele sente que falta. E por mais que adote, isso é ótimo quando um casal toma a decisão de adotar filhos, mas fica
está vago, né? Por quê? Porque é para aquilo, completa. Seja 1, 2, 3, 5, 10 filhos, mais os filhos que vierem, né? Completa. E o que eu acho interessante, talvez assim, para trazer como exemplificar, quando a gente fala do estar aberto aos filhos que Deus conceder, primeiro, nós estamos falando de dentro do casamento e de uma paternidade responsável, dentro daquilo que o casal pode. Porque, por exemplo, a gente teve o Natal das crianças aqui, a gente atende as famílias e vem às vezes uma menina, digo menina porque está com 24, 25 anos, com uma carreira de filho, onde um é todo mundo de pai diferente. Isso já não é, assim, é uma família porque tem mãe então ali, não é? Vou dizer que não seja uma família, mas a questão não é aquela coisa responsável, né? E até porque quando a gente olha para uma realidade dessa, é uma realidade de sofrimento. Agora, quando a gente olha para uma família, eu vou dizer assim, das famílias que são abertas à vida, que a gente conhece, que às vezes tem 5, 7, 8 filhos, aí o pessoal já grelha um olho desse tamanho, mas eu nunca vi os pais de cara fechada. O máximo que eu vejo é os pais com a cara um pouco cansada, né? E que dá conta, às vezes, da escadinha não é fácil. Mas eu nunca vi um casal que foi aberto aos filhos que Deus concedesse tristes, dizendo: eu errei, não valeu a pena. E às vezes eu vou ser bem sincero, porque parece que até os filhos são mais felizes. Pessoal, a minha família não é exatamente numerosa, nós somos 3 filhos, mas eu penso que se eu tivesse sido filho único, teria sido muito triste. Claro, cada um sabe da sua possibilidade e proporção, mas como ter irmãos faz bem, e como parece que ter irmãos faz com que os filhos sejam, compreendam melhor as coisas. Então acho que assim, é a gente olhar pelo lado positivo, né, das coisas. Alguma colocação, alguma contribuição, gente? O senhor falou isso aí, pai, me fez lembrar do tempo de criança, a gente formava fila para almoçar, que era 9. Pois é. Formava fila, aí a mamãe brigava com a gente, que a gente começava a pegar a colherzinha e ficar batendo papo. A mamãe levantava lá para botar, parar aquele barulho que a gente estava fazendo. Mas não, era divertido. Era divertido, a felicidade, a questão da diversão no sentido de, por exemplo, uma das coisas que eu digo que para mim pessoalmente foi ótimo ter irmãos, foi porque foi com eles que eu aprendi a dividir. E eu, graças a Deus, todos nós são vivos, a gente se entende muito bem, a gente nunca brigou, nenhum com o outro. Por exemplo, se meu pai trouxesse um pacote de biscoito, por mais que ele desse na minha mão, eu sabia que eu devia convidar todo mundo. O que a gente achava mais bonito era a mamãe saber dividir por partes iguais, não importava o tamanho. Se era mais velho, se era mais novo, era partes iguais. Então a gente vê realmente como tem a beleza, tem os desafios, é claro, mas como também tem a beleza. Vamos lá então. Sendo assim, o amor conjugal requer nos esposos uma consciência de sua missão de paternidade responsável, sobre a qual hoje tanto se insiste, e justificadamente, e que deve também ser compreendida com exatidão. De fato, ela deve ser considerada sob diversos aspectos legítimos e ligados entre si. Então agora o documento vai convergir para compreender o que é paternidade responsável, né? O que significa este termo? A gente usa paternidade, mas é para o pai e para a mãe, não é só para o pai, né? É para os dois, é para o casal. Então vamos lá. Em relação com os processos biológicos, paternidade responsável significa conhecimento e respeito pelas suas funções. A inteligência descobre no poder de dar à vida leis biológicas que fazem parte da pessoa humana. Então, primeiro é o conhecimento de si, não é? É o conhecimento, por exemplo, a descoberta de tudo aquilo que traz o corpo humano, tanto por questão do homem, mas da mulher, né? Vamos voltar, talvez seja mais fácil evidenciar como, por exemplo, o corpo de uma mulher passa por transformações
durante o período da gestação, como ele se adapta, como é tudo perfeito, né? Porque é assim, é uma coisa que a inteligência humana não conseguiria pensar em tudo que é preciso, haver adaptação e tudo mais, para que uma vida seja gerada ali no corpo de uma mulher, no ventre de uma mulher. Então, é o conhecimento e o respeito por isso. Conhecer, respeitar essa realidade. Em relação às tendências do instinto e das paixões, a paternidade responsável significa o necessário domínio que a razão e a vontade devem exercer sobre elas. Então aqui está a questão, vou usar a palavra, vou ser bem direto, é compreender que não é porque o sujeito está casado que ele vai usufruir da relação sexual como se ele fosse um animal. Melhor, nem dá para dizer como se fosse um animal, porque animal só usufrui quando for para reproduzir, né? Mas eu digo no sentido de simplesmente pela busca do prazer, uma coisa abusiva, não é? Então, significa o necessário domínio. Se por motivo justo se compreende que agora não há a possibilidade de gerar um filho, então que se abstenha da relação sexual. Se um casal, por exemplo, se a esposa está em período fértil e eles não querem naquele momento a gravidez, se abstém. Por exemplo, hoje a igreja apresenta e incentiva muito o chamado método Billings, não é? Que é um processo onde a mulher ela conhece bem o seu corpo, o ciclo hormonal, né? Consegue quase que com exatidão saber quais são os dias que ela está fértil ou não, e aí o casal sabe, olha, nesses dias existe os dias de perigo, onde pode ou não, e existe os dias de certeza, com certeza vai ter gravidez, e os dias que com certeza não haverá gravidez, né? Se o ciclo está tudo certinho. Então, por exemplo, é um processo de conhecimento, né? A mulher se conhece, só que quando a igreja ensina o método Billings, de volta para o ponto anterior, a questão do conhecimento biológico, não é só a mulher que se conhece, porque a mulher aprende a se conhecer desde que ela começa a amadurecer, adolescência e juventude. Mas no processo da paternidade responsável, do método Billings, o marido é inserido neste mundo. Então começa também a saber quais são os ciclos, os processos que a própria esposa está passando. Então começa também a conhecer, né? E aí isso ajuda até na relação, né? Por exemplo, o pessoal vai rir, mas é verdade. O dia que a mulher, dependendo do dia, não está com humor, né, muito agradável, o homem já vai saber por que talvez naquele dia sobrou uma marca na canela dele, né? Sabe que naquele dia, ele já, se ele sabe, na verdade, ele já nem vai falar, já vai saber lidar, já vai saber que aquele dia acordou com a cara torta, é uma questão hormonal, então já vai saber respeitar. Isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque ele vai saber, olha, eu sei que ela está nesse período, então há alteração biológica e por isso eu tenho que respeitar, porque tem a dor, tem tudo mais, né? Tem as cólicas, todas as situações, que é algo desconfortável, que é algo ruim, então tem que respeitar, não é? E também a questão do abrir mão. Aí alguém fala, mas poxa padre, a relação sexual ela é algo que o casal tem direito, ótimo, mas sacrifício é abrir mão de algo que se tem direito. Sacrifício não é abrir algo não é abrir mão de algo que a gente não tem direito. Por exemplo, é sacrifício eu abrir mão de ter para mim um dinheiro que não é meu? Um dinheiro que é roubado? Claro que não é sacrifício, o dinheiro não é meu. Agora, quando um trabalhador ele abre mão daquilo que é dele, que é o salário dele, então eu estou falando um exemplo, né? É um sacrifício que ele está fazendo. Então, é direito, mas por amor àquilo que Deus pede, ou seja, se naquele momento se vê que não é possível gerar uma vida, então naquele momento não vamos ter relação.
Só que, claro, o povo, para não abrir mão da relação, vai camisinha, vão anticoncepcionais e outras coisas artificiais. Então, mas aí, por exemplo, a maioria das mulheres, inclusive eu, sou ligada, né? A ligação de trompas é uma coisa que se torna uma coisa comum. É Também comum, mas um é pecado. errado. Entendeu? Então, por exemplo, o que a igreja ensina? Quando uma mulher ou um homem também faz Vasectomia. a vasectomia, se o processo é reversível e como é que eu posso dizer qual é a palavra, eu não sei qual é o termo, mas eu vou usar assim a explicação direta. Por exemplo, se a mulher ainda está em período onde ela poderia engravidar, o correto seria fazer a reversão. E o homem, em todo caso, a não ser que seja um problema de morte, que dificilmente mas o homem normalmente é reversível, e digo porque o homem ele é fértil praticamente a vida inteira, né? Então deve-se fazer a reversão. O correto moralmente é isso, é fazer a reversão. Se tornou comum fazer, muitas vezes porque as pessoas não estão instruídas, ou porque a pessoa não está a fim de abrir mão daquilo, de fazer um sacrifício, mas é errado. E é um pecado. Se mantém nessa situação, por isso que eu falei, tem que ver se a reversão é uma coisa que vá realmente, não é só reverter o processo cirúrgico. Por isso que eu falei, por exemplo, no caso da mulher, é preciso ver, vai reverter, mas se ela já passou da idade onde o processo hormonal dela já não gera mais filho, para que reverter? Não vai gerar mais filho. Não, mas isso é um pecado, É mas é pecado. um pecado. É pecado como usar camisinha, como usar anticoncepcional. Por quê? Porque fecha a geração à vida. Uma das propriedades do casamento é a geração à vida. Então, se você fecha uma das propriedades, na verdade, você está indo contra uma das naturezas essenciais. Eu não sei se você vai lembrar, Glória, mas a gente conversou sobre isso na formação de mestres. Não, eu sei, né? isso mesmo que eu toquei nesse assunto, porque o senhor falou isso na formação de mestre, teve até algumas pessoas que nem quiseram ficar para ser mestre, porque passaram por, o senhor lembra, né? Que nem quis, por isso que eu estou tocando nesse assunto novamente, porque nem quis ficar para ser mestre, justamente porque tocou muito, isso também foi uma coisa que me tocou profundamente. Então, eu falei com o padre Vidal, conversei com ele tudo, mas, por exemplo, eu não sabia, até na formação Pois de aí mestre, está a que era questão. pecado. Por isso, assim, cada caso é um caso, Glória. Por exemplo, quando a pessoa faz sem saber, e aí que está a questão, por exemplo, se ela fez sem saber e para ela reverter já não faz mais sentido, o que a gente faz é o quê? Confessa e segue. Agora, vamos pensar numa mulher com 25 anos, que teve um filho ou dois e resolveu ligar. Pô, a mulher, até onde eu sei, vai ao menos até os 35, mais ou menos. A média, né? Varia, mas a média de 35. Então, ela ainda tem 10 anos. Então, o aconselhável é fazer a reversão. E se for um caso que tem que ser reverter? Por exemplo, eu tive uma hemorragia muito grande. Aí cada caso é um caso e deve ser discernido junto ao pastor. Aí, ao padre. de saúde. Cada caso, a gente não pode. A lei é essa, né? Mas assim, os casos, né? Quando há casos, por exemplo, de mulheres, né? Que assim, realmente, até por exemplo, o uso do anticoncepcional. Tem caso onde a única saída para aquela mulher regular por exemplo, o período hormonal é o uso daquele anticoncepcional que é abortivo. Então, aí, por exemplo, se senta e se vê. É uma coisa que vai ser temporária? Sim. Então, beleza. Mas também existem os casos de heroicidade, né? Onde, por exemplo, a gente já tem, por exemplo, uma santa chamada Santa Giana Benedetta Molla. Ela teve câncer e a quimioterapia mataria o filho, ela estava grávida. Ela optou por esperar o nascimento para depois começar o tratamento. Quando ela começou o tratamento já não tinha reversão. Mas aí já é um caso de virtude heróica. Não estou dizendo que é impossível, mas é só para a gente também ter essa noção. Não é? Mas aí o caso tem que analisar.
Por isso que eu estou falando, Glória, a maioria dos casamentos, eles são vividos sem ter noção do que é um casamento. É claro, por exemplo, você falou, você não sabia, então, lembra que eu falei domingo na homilia, para um pecado ser grave, tem que ter matéria, tem que ter conhecimento de que é e feito livremente. Então acontece que muitos casais se convertem mesmo, no sentido de viver a vida como cristão, depois de um bom tempo. E aí já fizeram, às vezes, um monte de coisa que não devia fazer, né? Ou um caso irreversível, ou durante muito tempo usou camisinha, ou durante muito tempo usou anticoncepcional, ou uma série de coisas, ou como tantas outras coisas também, não é? Então, assim, aí tem que ver aquele caso, não é? E como até eu lembro que naquele caso da formação dos mestres, eu lembro que eu deixei claro, é preciso dizer, se for possível reverter. O que a pessoa que saiu não entendeu é que no caso dela não havia mais necessidade de sentido em reverter, por uma questão de idade, ela já não tinha mais idade para fazer isso, mas ela botou na cabeça que eu estava acusando ela de estar em pecado, de não ser, era só ela ter feito a mesma coisa que você fez, procurado o Padre Vidal, conversado e pronto, né? Mas o problema é que as pessoas também não estão abertas a ouvir e a também admitir que houve um erro, houve uma falha. Por exemplo, será que o caso dela não foi o mesmo seu de não saber que estava errado? E aí eu vou ser bem sincero agora. Eu acredito que às vezes algumas pessoas não queiram, porque para ela aquilo não está errado. E ela não aceita que alguém diga que ela está errada. Não vou julgar a pessoa porque eu não conheço a fundo a pessoa, mas eu sei que a pessoa é de igreja, de encontro de casais, há muito tempo. Então eu acho que a pessoa fez sabendo. E por isso que puxou mais. E aí é falta de humildade de reconhecer. Eu errei, estou errado, vou fazer o que eu posso. Como eu disse, o caso dela seria procurar o padre, confissão, colocar o caso dela e tocar. Ela preferiu esconder isso, ir para outra paróquia e continuar em pecado. Porque se ela não se confessou acerca disso, ela, ao menos não se confessou, ela continua em pecado. Então a gente vê como, né, o fechamento à verdade é prejudicial. Né? Então a melhor coisa é, claro, de choque, assusta, mas recuperado do susto, o que é que eu posso fazer para reatar minha amizade com Deus? E pronto. Acredito? Alguma outra pergunta, algum questionamento em relação a isso? Por isso é preciso ser falado, né? A gente fala, mas por exemplo, vamos pegar assim, as situações hoje. A gente fala para um casal que não é de igreja, que tem que fazer um curso de noivos que é um dia, já torce o nariz. Né? Então assim, tem muita gente também que não quer. Que não quer. Ah, não, mas é bobagem, é besteira, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Mas é o que? Paciência. Essa questão aí poderia até ser mais abordada pelo casal que fala sobre sexualidade e mais esse assunto. Na verdade, Wanda, deveria sim, mas o curso de noivos é um paliativo, é uma coisa muito pequena. Não, e é muito rápido. Porque na verdade tem muita coisa que deveria ser abordada e acaba não sendo. Né? Eu trago aqui de novo aquilo que eu já falei. Foi um questionamento que o Papa Francisco fez. Deve nos questionar o fato de que por que para ser padre você precisa passar pelo menos 7 anos no seminário e para casar é um cursinho de um dia. É claro que uma parte do casamento é o namoro, mas a formação pré-matrimonial devia ser uma coisa mais organizada. Né? Aí, é claro, há a falha da igreja, mas também há a falha do casal que não busca. Eu digo isso por quê? Por exemplo, o nosso vicariato ainda não tem, talvez um dia tenha, mas nos vicariatos de lá existe a escola vocacional. Essa escola vocacional, ela trabalha os 2 sacramentos simultaneamente, a vocação religiosa, sacerdotal e a matrimonial. É uma vez por mês, um domingo o dia inteiro. Então, por exemplo, um domingo vai se falar só sobre planejamento familiar, planejamento financeiro familiar, por exemplo. Vai se falar só sobre moral conjugal. E o casal pode ir num, pode ir num outro, entendeu? Vai passar por catequese. No sentido de que todo mundo passava.
Hoje você pega uma família, vamos pegar a família onde o casal tem aí, o casal tem em torno de 40, 45 anos de idade, vamos supor tem 3 filhos, casou até na igreja, às vezes um filho ou nenhum faz catequese, não é? E se faz, às vezes faz sentando no banco e não ouvindo, não é? E depois aí procura, às vezes, aí depois já adulto, né? Procura uma catequese adulta, só que daí já fez. E aí, né, dona Clemar, a gente passa os apuros que passa para tentar ajeitar as coisas, porque já remendaram as coisas de tudo com jeito. Né? Então, assim, antes se tinha primeiro, era uma formação mais sólida de base de família e de catequese, mas de base de família. O pai e a mãe ensinavam mais as coisas. Dava um exemplo. Dava um exemplo. Hoje, muitos jovens que se casam, já se casam, não, às vezes não conhecendo o pai, ou mais, a maioria das vezes o pai, ou não tendo contato, ou os pais já estão separados, ou mesmo que estejam juntos, mas a casa é um Deus nos acuda, ou, tipo assim, cada um é por si, não se ensinam valores. Né? Uma formação deformada. Então aí entra isso, né? Vamos lá então. Sendo assim, o amor conjugal requer nos esposos uma consciência de sua missão de paternidade responsável, sobre a qual hoje tanto se... Eu já vi isso aqui, né? Estou repetindo. Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a decisão tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral de evitar temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. Então aqui é a questão, por exemplo, se o casal tem condições de sustentar, vamos colocar de uma maneira bem direta, temos um filho e a gente vê que agora a gente não tem condições de ter outro. Mas isso tem que ser de uma maneira honesta, não é? Eu digo isso de honesta porque hoje se confunde muito, assim, o que é dar o necessário para os filhos. Por exemplo, hoje, não, mas é porque ter um filho é muito caro, não sei o que lá, não é fácil, é médico, isso, aquilo, mas só quer dar da melhor roupa, só quer levar no melhor médico, só quer dar as melhores coisas, os melhores brinquedos, é um quarto na casa só para os brinquedos da criatura, a roupa, é inimaginável usar a roupa usada de uma outra criança. Eu faço farra com meus irmãos porque tem a roupa que está no corpo dos meus sobrinhos que já estão na 3ª ou 4ª casa. Mas tem que ser assim, primeiro, porque uma criança usa uma roupa por muito pouco tempo. E porque é luxo demais querer que a criança só use roupa nova. Né? Então, eu digo isso por quê? Porque teve o caso da minha irmã, teve um filho, aí depois passou a roupa e a roupa voltou quando teve o segundo. Eu não sei se está no contexto, mas é com relação à família também. O que acontece muitas vezes, seja a mulher ou o homem, passaram por muitas dificuldades, mas tiveram uma educação rígida. Quando cresce em casa, eu não quero que meus filhos passem necessidade. Então, não ensina o filho a receber não pode, não dá. É exatamente, mas isso é um erro de todo tamanho. Confunde o quê? Uma coisa é os pais terem passado por uma privação que eles não tinham culpa. Se os pais não tiveram uma condição financeira, mas não foi culpa deles. Foi uma situação que aconteceu, talvez de desemprego, uma coisa, agora eu não quero. Mas a criatura está empregada, a criatura tem uma boa condição, né? Ou até essa questão rígida. Eu vou ser bem sincero, eu tenho um caso na minha família, vou citar por longe, porque por rede social pode ser que alguém esteja lá, mas eu tenho um caso da minha família, né? Não vou nem citar por ser por parte de pai e de mãe, mas assim, que da criação
passou por dificuldades, não porque queria, mas porque ficou viúva cedo, porque teve dificuldades, porque teve que criar filhos sozinho, né, sozinha no caso, né, e teve as dificuldades, tudo. Aí entre as irmãs, uma virou e disse assim: eu não vou deixar meus filhos passar aperto, eu vou dar tudo que meus filhos quiserem. Deu. Só que nenhum dos filhos até hoje dá sossego. Tem que estar com quase 50 anos e não conseguiu se segurar na vida, não consegue nenhum emprego direito. Não é porque não quer, é porque não para. É porque se tem um salário na mão, gasta tudo. Se o filho pede um celular de última geração, vai dar. Diz que o maior índice de desemprego nessa juventude não é tanto a falta de capacidade, é a falta de conviver em conjunto, em comunidade. Pode ser também, né? E relacionamento. A gente vive hoje a situação de filhos que estão com 40 anos e não saíram de casa ainda. Não sabe se relacionar. Vivem grudados na barra, né, da calça do pai, da saia da mãe. Né? E assim, eu digo, esse caso os 3 filhos deram problema por quê? Os 3 tentaram o casamento, não foi. Emprego, o negócio não anda. E outras coisas também, né? Estilo de vida, valores, modo de tratar os próprios pais, receberam tudo, né? E por outro lado, teve um outro caso da pessoa que não passou aperto, no sentido assim de não deixou os filhos passar aperto, deu o que era necessário, nunca faltou o que era necessário, soube dizer não, e as coisas se encaminharam, eu diria assim, razoavelmente bem. Os filhos formaram família, têm seus filhos, entendeu? Estão educando bem os filhos, né, ou seja, os netos, e a coisa está andando. Então, é uma questão complicada. Na verdade, por isso, na verdade, integra toda uma situação. Tá? Vamos ao terceiro. Paternidade responsável comporta ainda, e principalmente, uma relação mais profunda com a ordem moral objetiva, estabelecida por Deus, de que a consciência reta é intérprete fiel. Aí está fiel, mas é fiel. O exercício responsável da paternidade implica, portanto, que os cônjuges reconheçam plenamente os próprios deveres para com Deus, para consigo próprios, para com a família e para com a sociedade, numa justa hierarquia de valores. Então, aqui quando ele fala dessa consciência reta, aí a gente entra nessa questão. Muitas pessoas não tiveram uma consciência adequadamente formada. Por exemplo, esse caso que a senhora trouxe, doutora Clemar, né? Um filho que é criado com todas as regalias dentro de casa, se torna um reizinho, não tem limites. Como é que ele vai saber discernir depois, na hora de dizer um não para o filho dele? Na hora de ter pulso firme, não é? E outra coisa também que eu observo em casais jovens, né, é que eles querem ser amiguinhos dos filhos. Porque é mais fácil. Né? É mais fácil. E não ser pai ou mãe com hierarquia. Embora tenha que ter aproximação com Claro os que tem que filhos, ter. amor aos filhos, A carinho, amizade, etc. ela deve existir, é bom Mas que tem que exista. ter hierarquia na família. Exatamente. Autoridade. Eu até digo, né, na minha família, que na verdade estão pulando as fases. Está querendo ser avó, estão querendo ser os avós dos filhos. Quem tem direito para mimar são os avós, né? Exatamente, eu costumo falar isso, né? A gente ri, mas é verdade. Quando eu vou para casa agora, isso eu posso falar porque não é problema, né? Quando eu vou para casa agora, eu acho engraçado, porque a minha mãe faz todas as vontades dos meus sobrinhos. Aí eu viro para ela e brinco, eu digo, engraçado. Quando era a gente, é só ela, né? Não. Ela não tem mais papel de Né? Mas é exatamente, aí eu vejo os meus irmãos se desdobrando. Oi? Os avós vão e deseducam, né? Os Então, pois é, mas também tem que também, mas também tem que ter cuidado para não aumentar muito o trabalho dos filhos, né? Senão os coitados cortam dobrado, mas enfim. Mas isso é uma coisa que acontece muito, né? Essa questão de não querer exercer a autoridade que tem que ser pai, tem que ser mãe. Isso não quer dizer que não possa ser amoroso, carinhoso, que não possa ter amizade,
né? É tão bonito quando a gente vê quando os filhos nutrem também aquele olhar de amizade com os pais, né? Você vê, mas sempre tem, antes disso, é meu pai, é mãe, respeito, né? Isso não é algo que de maneira alguma é ruim, é muito pelo contrário, é muito sadio, muito sadio. Porque na vida a gente sempre vai ter alguém acima da gente. Com certeza, né? Vamos lá. Na missão de transmitir a vida, eles não são, portanto, livres para procederem a seu próprio bel prazer, como se pudessem determinar de maneira absolutamente autônoma as vias honestas a seguir, mas devem sim conformar seu agir com a intenção criadora de Deus, expressa na própria natureza do matrimônio e dos seus atos e manifestada pelo ensino constante da igreja. Então a questão é, o casal deve estar sempre atento àquilo que Deus pede através do ensinamento da igreja, né? Deus fala através da igreja. Por isso que é importante, eu digo, né, claro, a igreja, por exemplo, a gente pode dizer que talvez tenha algumas falhas nessa questão da formação do matrimônio, mas também qual é o casal que procura isso? É os dois lados. Vamos ser bem sinceros. O que nós estamos fazendo aqui agora, tá, não é assim o completo, mas quantos casais, por exemplo, que estão vivendo ainda esse período de discernir da geração dos filhos, que não estão aqui? E sabem, eu falo na missa, essa igreja está lotada nas 2 missas de domingo. Eu falo, tem convite na internet. Quantos que procuram? Em proporção. Ainda mais quem já passou da fase de ter filho. Pois é, não é? Mas assim, mesmo assim quem já passou da fase, mas quer enriquecer o conhecimento, quer melhorar o seu casamento, mas nem mesmo assim, vamos olhar, porque a maioria dos que vem na missa de manhã é quem já passou da fase de ter filho, né? E, as cabecinhas brancas são em maior quantidade de manhã, tem que ser sincero, gente. Mas nem mesmo entre esses, né? Então, assim, nem isso que é o básico, a gente está olhando coisas pequenas devagarinho, não é o ideal. O ideal é que a gente tivesse praticamente uma escola de formação do matrimônio, mas enquanto a gente não chega no ideal, a gente trabalha com o real. Mas cadê o povo? É mais fácil estar em casa, hoje quarta-feira tem futebol, né? Ainda vão brigar quando nós que estamos sem marido chegar. Ainda tem isso. Vamos embora. Nós que estamos aqui sem os maridos. Reinterpretar a natureza e a finalidade do ato matrimonial. Estes atos com os quais os esposos se unem em casta intimidade e através dos quais se transmitem a vida humana são, como recordou o recente concílio, honestos e dignos, e não deixam de ser legítimos se por causas independentes da vontade dos cônjuges se prevê que vão ser infecundos, pois que permanecem destinados a exprimir e a consolidar a sua união. Vamos traduzir. O que o documento está falando é o seguinte: tem que também se tirar da cabeça que o ato sexual é algo feio, algo pecaminoso, porque as pessoas, quando se fala em sexo, não, isso é algo sujo. Não. Se é algo vivido, aqui ó, onde está? Em casta intimidade. Ou seja, se é vivido dentro daquilo que Deus pede, ou seja, é o casal, é casado direitinho, beleza? Não tem nada, porque a questão é muito lógica. Se Deus fez capaz do ato sexual, Deus é bom, e tudo que Deus cria é bom. Se Deus fez capaz, é porque o ato sexual não é ruim, não é mau. Mas é quando se fala em sexo, o pessoal logo pensa em pecado. Pecado quando se usa de maneira errada. Mas qualquer coisa que Deus tenha feito na nossa natureza que se use de maneira errada é pecado. É pecado que a cabeça A gula. Oi? É pecado que a cabeça está suja. É suja. Mas a gula, por exemplo, a dona Clemara citou um bom exemplo. Comer é ruim? Não. Não é necessário, na verdade, a gente precisa se alimentar. Agora, se exagera, já é pecado. Ter bens é ruim? Não. Mas se é de uma maneira egoísta,
se é de uma maneira que você, para conquistar, passa por cima dos outros, ser desonesto, é pecado. Né? Na verdade, é a desordem. O problema na questão sexual está na desordem. Ou seja, quando as coisas estão fora de ordem. Então, a primeira coisa que tem que se pensar é isso. Se é vivido de acordo com aquilo que Deus pede, ótimo, faz parte. Não tem nada de sujo, não tem nada de errado. Não é? E ele segue, não deixam de ser honestos e dignos, mesmo, né? Se por uma situação de, nesse momento não podemos, não temos condições, né? Então, não é que só tem que se ter relação sexual para ter filhos. Se não está no período fértil, e naquele momento, né, se há a questão de, nesse momento não podemos gerar filhos, e naquele momento não está no período fértil, ou seja, não é que não possa ter, não tem nada de sujo, nada de errado, de se ter relações sexuais, vamos ser diretos, tantas vezes quantas o casal achar que deve e faça bem a eles. E pronto. Não deixa de ser honesto, não deixa de ser digno. Porque, aqui ó, pois que permanecem destinados a exprimir e consolidar sua união. Compreender a relação sexual, o ato conjugal, também está voltado para fortalecer a união entre o marido e a mulher. Também tem essa finalidade. Uma passagem na Sagrada Escritura que fala além do que você está querendo fazer, fala além da geração de filhos, também o prazer para os casais. Tem uma passagem a questão, tudo aquilo que inclui, não é? Tem o prazer, mas também tem a entrega, uma série de coisas assim que entraria para quem gosta de estudar, né? De estudar mesmo, que daí o negócio é uma grossura desse tamanho. Eu indicaria a teologia do corpo de São João Paulo II. As catequeses sobre a teologia do corpo, dá um calhamaço dessa grossura assim, tá? Mas é belíssimo. E ele vai fundo nisso. Vai muito fundo nisso. De fato, como atesta a experiência, não se segue sempre uma nova vida a cada um dos atos conjugais. Se cada vez que um casal faz sexo fosse uma nova vida, aí o negócio ia estar complicado mesmo, né? Deus dispôs com sabedoria leis e ritmos naturais de fecundidade. Por isso, a mulher tem ciclos de fertilidade. De fecundidade, que já por si mesmo distanciam o suceder-se dos nascimentos, mas chamando a atenção dos homens para a observância das normas da lei natural, interpretada pela sua doutrina constante, a Igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Então, qualquer vez tem que estar aberto. Mas sabe que não é período fácil, tudo bem. Então, por exemplo, aí vamos entrar. Por isso, uma mulher que usa, por exemplo, um anticoncepcional, normalmente acaba usando e aquilo regula o tempo todo. Então, quer dizer, a pessoa não está só não aberta à vida, não somente no momento que estaria fértil, mas até no momento onde não há fertilidade. Então, aqui é a questão da intenção, não é? Não está no período fértil, mas eu estou aberto à vida. Tanto é que tem os casais que levam umas surpresas, né? Eu digo isso porque tem um casal jovem, lá de São Gonçalo, que a amizade da época de seminário, tiveram casado, tiveram a primeira filha, aí o método Bines, tudo direitinho, eles estavam tranquilos, porque só estavam mantendo relação quando ela estava no período infértil. Só que não. E veio o segundo filho. Foi uma surpresa, não é? Mas eles estavam abertos à vida. E é isso que o documento está querendo dizer. Estão abertos à vida. Inseparáveis os dois aspectos, união e procriação. Oi? O Fernandes está aberto à vida, né? Ué, está no segundo? Já 4 Sabia vezes, não? Então, tá vendo? Isso aí. Muito bem.
Só falta inventar outra coisa, né? Que Pois é. juntar, né? Mas enfim. A senhora mostra depois para ele que eu falei isso aqui ao Não, eu vivo. passo. Vamos lá. Esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada sobre a conexão inseparável que Deus quis que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriativo. Então o que ele está querendo dizer aqui, ó, não é para separar, os dois na verdade estão unidos. Há a questão unitiva, o bem do casal, e ao mesmo tempo está aberto à geração de filhos. Então não pode separar. E quando o homem, por exemplo, insiste na questão dos anticoncepcionais, ele está querendo separar, porque eu quero ficar só com o unitivo, e quero deixar de lado. O problema é que se separa aquele que quer preservar só o unitivo, ele perde um pouquinho a força. Porque aqui entra uma questão, é sabedoria divina, não é querer, é sabedoria divina. Deus fez essas duas realidades unidas, não é para que o homem não separasse isso, e para que de fato se compreendesse que é uma questão sobrenatural. Por que não pode se separar um do outro? Porque é uma questão sobrenatural, né? Deus que fez assim, Deus criou deste modo. Então é um mistério como algo, né, que Deus criou ao mesmo tempo para a união, para o bem dos cônjuges, está também para a geração da vida. E os dois juntos ali tornam, fazem mais forte aquele vínculo matrimonial. Então a gente vê realmente como a união matrimonial é algo que Deus preparou e consolidou muito bem. E qualquer coisa que o ser humano faça que tente desvirtuar isso, traz um prejuízo para si mesmo. Salvaguardando estes dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro, e a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Nós pensamos que os homens do nosso tempo estão particularmente em condições de aprender o caráter profundamente razoável e humano deste princípio fundamental. Então é preciso, insistir e ensinar. O homem tem que compreender isso, que isso é um princípio fundamental, na verdade, da natureza. E já que a gente está abrindo bastante aqui as nossas falas, as discussões, vou lhes fazer uma pergunta aos senhores e às senhoras que são pais e mães. Não torna a vida, inclusive do próprio casamento, eu diria, mais plena, o filho e a filha, ou os filhos e as filhas? Sim. Sem dúvida. Então, assim, a mulher, enquanto a natureza de ser mãe, completa, o pai enquanto a natureza de ser pai, então a gente vê como uma coisa está intimamente ligada. Então, se vive a maternidade e a paternidade dentro do casamento, ora, é óbvio, torna os dois ainda mais unidos. Então, uma coisa empurra para a outra. Sim. E tem mais uma coisa. Trocadilho, uma coisa leva a outra e as duas levam a Deus, a vontade de Deus. Padre, quando chega o neto, então, vem mais daí, forte ainda. Multiplica, porque daí já não é só mais o fruto daquela árvore, já é o fruto da semente daquele fruto daquela árvore. Eita, que negócio Mas a árvore deu fruto, produziu fruto, esse fruto produziu outra semente que está... Neta doideira, né? Vamos lá, prometo, agora o último slide nós encerramos por hoje. Era para ter sido só uma hora, a gente já está 1h25 aqui. Em boa verdade, justamente se faz notar que um ato conjugal imposto ao próprio cônjuge, sem consideração pelas suas condições e pelos seus desejos legítimos, não é um verdadeiro ato de amor e nega por isso mesmo uma exigência da reta ordem moral nas relações entre os esposos.
ou seja, um ato sexual forçado a uma das partes. Não só isso, não sei se a gente poderia chegar a usar esse termo, mas quando, vou usar assim, talvez uma palavra mais branda, né? Quando uma das partes não está afim, ué. Então, Se é forçado. se é forçado, né? o que eu falei. Eu digo assim, não só forçado, mas uma das partes não está afim, né? Aí tenta negar, insiste e acaba cedendo, né? Então, assim, não há a generosidade da entrega. Pode até se entregar, mas não há a generosidade da entrega. Então, não é completo. Assim, quem refletir bem deverá reconhecer de igual modo que um ato de amor recíproco que prejudique a disponibilidade para transmitir a vida que Deus, Criador de todas as coisas, nele inseriu segundo leis particulares, está em contradição com o desígnio constitutivo do casamento e com a vontade do autor da vida humana. Usar deste dom divino, destruindo o seu significado e a sua finalidade, ainda que só parcialmente, é